amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirelle de Andrade e na aula de hoje nós estaremos estudando sobre o nosso componente curricular de ciências. Para iniciarmos a nossa semana de estudo, vamos aos agradecimentos e aos pedidos do dia. Vamos agradecer pelas bênçãos do nosso final de semana, por ter sido em paz, tranquilo. E vamos aos pedidos da semana, que nós podemos ter bastante disposição, ânimo, saúde para a realização das atividades diárias, tá bom? Dos nossos compromissos diários, que nós possamos ter ânimo, disposição, para que nós possamos realizar todos da melhor forma possível. O material didático utilizado na aula de hoje é o nosso livro didático de ciências, que é o Inspire Ciências do 6º ano. Hoje nós estaremos estudando sobre o solo e sobre os tipos de solo. O solo, também chamado terra, é a camada mais superficial da crosta terrestre, bastante conhecido como terra, né? Além das espécies que vivem dentro do solo, como formigas, minhocas, cupins, bactérias, fungos e muitos outros seres, ele também dá suporte para o desenvolvimento da maioria das plantas. Como muitos animais se alimentam de plantas, o solo é importante também para eles, mesmo que de modo indireto. Então, o solo é bastante rico, né? No desenvolvimento tanto das plantas como desses animais. Aqui nós temos a ilustração de alguns seres vivos que habitam o solo, como a tia acabou de citar, né? No caso aqui nós temos a lesma, a orelha de pau, que é o fungo, roedor, nós conhecemos como rato, né? Centopeia, besouro, tatuzinho de jardim, raízes de plantas, minhoca, formiga, bactérias. Então, o solo é também chamado de terra e, além das espécies que vivem dentro do solo, vivem muitos outros seres, né? E ele dá suporte tanto ao desenvolvimento da maioria das plantas, tanto das plantas como dos animais, de todos os seres vivos, né? O solo é composto de materiais inorgânicos e orgânicos. Os materiais inorgânicos são fragmentos de rocha, água e ar. Os materiais orgânicos são seres vivos que habitam o solo e o humus, que é a matéria orgânica em decomposição, como restos de seres vivos e fezes. Então, vamos aqui. O solo é composto de materiais inorgânicos e orgânicos. Então, se eu perguntar para vocês, o solo ele é composto de quê? Vocês iriam responder: de materiais inorgânicos e orgânicos. Agora, se eu fizesse a seguinte pergunta: o que são materiais inorgânicos e o que são materiais orgânicos? Vocês responderiam: os materiais inorgânicos são os fragmentos de rochas, água e ar. São os fragmentos. Já os orgânicos são seres vivos que habitam o solo e o humus. O humus, gente, ele é a matéria orgânica que está em decomposição. São os restos daqueles seres vivos que entram em decomposição. Aqui nós temos a ilustração do tatu canastra, que é saindo de sua toca. O solo serve de abrigo para diversos animais. O processo de formação do solo, chamado pedogênese, ocorre sempre a partir de uma rocha-mãe. A rocha-mãe, também chamada de rocha-matriz, é a rocha que dá origem ao solo ou a outra rocha. Então, a rocha-mãe, ela tanto dá origem ao solo como a outra rocha, por meio de processos de intemperismo e organização das camadas superiores da crosta terrestre. Essa transformação geralmente leva centenas ou milhares de anos para acontecer, viu? Intemperismo corresponde ao conjunto de alterações físicas e químicas que as rochas sofrem quando estão expostas na superfície. Então, não se assuste enquanto há a palavra intemperismo. É basicamente o conjunto, né, de alterações físicas e químicas que as rochas elas sofrem. O quadro a seguir apresenta os principais tipos de intemperismo e dá exemplos de seus efeitos. Então, aqui nós temos o tipo, né, de intemperismo, os tipos de intemperismo, que eles podem ser físico, químico e biológico. Então, se eles perguntar quais são
os 3 tipos de intemperismo existentes: físico, químico e biológico. Os agentes causadores do intemperismo físico é o calor, o vento e o gelo, tá bom? O calor, o vento e o gelo, ele causa o intemperismo do tipo físico, que são as alterações, né, nas rochas. Quando é aquecida, a rocha se expande, quando é resfriada, se contrai. Então, quando ela é aquecida, ela aumenta de tamanho, e quando resfria, ela diminui. A repetição desse processo ao longo do tempo causa rachaduras na rocha. O atrito provocado por partículas arrastadas pelo vento e que fragmentam a superfície da rocha também é um intemperismo físico. Já o químico, ele é causado pela água e outras substâncias. A água pode dissolver minerais que formam a rocha, alterando sua composição e tornando-a mais frágil. O biológico os agentes causadores são seres vivos, gente. Seres vivos podem produzir substâncias que colaboram para dissolver ou alterar os componentes da rocha, contribuindo para o intemperismo químico. Formigas e raízes de plantas, por exemplo, penetram no solo em formação e contribuem para torná-lo mais solto. Aqui nós temos as demonstrações, né? Aqui é a rocha-mãe. A rocha-mãe, ela passa pelo intemperismo, né? Pelo esse processo de formação do solo, que na realidade é o chamado pedogênese, que ocorre sempre a partir de uma rocha-mãe, por meio dos processos de intemperismo. Então, nós temos aqui a rocha-mãe, aí ela vai sofrendo as alterações. Esquema simplificado representando a formação do solo. Aqui nós temos a rocha-mãe, exposta na superfície, que sofre a ação do calor e das chuvas, por exemplo. Aqui no item B, nós temos aqui a ação dos micro-organismos e algumas plantas que conseguem se estabelecer sobre a rocha. Matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, como eu falei, são os seres vivos que habitam o solo e o humus. Então, os seres vivos que habitam o nosso solo faz parte da matéria orgânica. Promovendo o intemperismo biológico e iniciando o acúmulo da matéria orgânica. O C, primeiras plantas. Com o tempo, mais espécies de seres vivos conseguem se estabelecer no solo em formação, acelerando ainda mais o intemperismo. E o D são as plantas maiores, que o solo formado apresenta diferentes camadas. A parte superior é mais rica em matéria orgânica, enquanto a camada mais profunda é formada por fragmentos da rocha. Então, quais são os 3 tipos de intemperismo? Físico, químico e biológico. Quais são os agentes causadores de cada um deles? O físico, os agentes causadores são o calor, o vento e o gelo. O químico, a água e outras substâncias. E o biológico são os seres vivos. Quanto aos tipos de solo, existem muitas formas de classificar os diferentes solos. Uma das mais comuns leva em conta a textura do solo, propriedade que depende basicamente do tamanho das partículas de rocha, que são os grãos que o formam. Os grãos que constituem o solo podem ser classificados pelo tamanho em 3 categorias. Os grãos que constituem o solo podem ser classificados pelo tamanho em 3 categorias, que é a areia, silt e argila. Com base na proporção desses grãos, os solos podem ser classificados em 2 tipos principais, que é o arenoso ou o argiloso. Então, quais são os 2 tipos de solos? Quais são os 2 tipos principais de solos, que é o arenoso ou o argiloso? As partículas que formam o solo, nós temos aqui a partícula areia, silt e argila. O tamanho entre 2 milímetros e 0,05 milímetros, o silt entre 0,05 milímetros e 0,005 milímetros. Já a argila, menor que 0,05 milímetros. Aqui nós temos a representação. Comparação de tamanho entre os 3 tipos de partícula. Nesta imagem, elas estão ampliadas cerca de 100 vezes. Solo em que a maior parte dos grãos é de areia, você vai na representação, né? O silt 0,04 e a argila 0,04. Então, aqui, solos em que a maior parte dos grãos é de areia são solos arenosos. São bastante permeáveis, isto é, a água os atravessa com facilidade, e eles também são soltos, com pouca coesão. Os grãos de areia se separam facilmente uns dos outros. Pense em uma praia. Quando a água do mar cobre uma faixa de areia, é rapidamente absorvida pelo solo, que é muito permeável. Quando pegamos um punhado de areia seca nas mãos, ela escorre por
entre os dedos por causa da baixa coesão. São solos arenosos. As partículas de argila predominam nos solos argilosos. Ao contrário dos solos arenosos, eles são pouco permeáveis e têm bastante coesão. O solo argiloso, quando úmido, pode ser facilmente moldado com as mãos. São muito utilizados, gente, no artesanato. Pense em estradas de terra feitas em terreno barrento. Quando a via está seca, os veículos passam e levantam poeira bem fina, pois as partículas de argila são muito pequenas. Quando chove, forma-se um barro mole. A água fica empoçada e demora para ser absorvida, já que a permeabilidade do solo é baixa. Então, solos arenosos são solos que são mais permeáveis. Já os argilosos, eles são de difícil, são pouco permeáveis. Aqui nós temos o solo arenoso em Bahia, Formosa, e aqui o solo argiloso em Céu, Minas Gerais, né? E aqui em Rio Grande do Norte. As atividades que vocês estarão realizando, por gentileza, respondam em seu caderno. Cabeçalho, questão e respostas, tá bom? Depois encaminhe para a tia. As questões que vocês estarão realizando da página 98. Na primeira questão, liste os elementos que compõem o solo, separando-os em orgânicos e inorgânicos. Então, vocês vão fazer uma lista, né, dos elementos que compõem o solo. Aí vocês vão, de acordo com a separação, se esses elementos são orgânicos e inorgânicos. Observe a foto. Vocês vão observar esta foto, que é a formação rochosa de granito no lajedo do Pai Mateus, em Cabeceiras. Há evidências de intemperismo nas... Terceira questão indica as afirmações incorretas e corrija-as. E tem a água absorvida rapidamente nos solos arenosos. Correta ou incorreta? Vocês vão apenas corrigir as que são incorretas. Item B. O solo argiloso é menos permeável e coeso que o solo arenoso. C. A formação de poças é mais provável em locais onde o solo é arenoso. O humus é formado de matéria mineral em decomposição. Meus amores? Bom, assim que vocês realizarem as atividades, por gentileza, me encaminhem. Tenham todos bons estudos.